Como você explica a existência do mal e do sofrimento? Pode apostar. Muito lentamente. Tendo que reconhecer que não posso lhe dar uma resposta completa. Não sei, em última análise, por que Deus permitiu o mal, o sofrimento e a morte. Mas aqui está meu primeiro ponto. Se você é ateu ou agnóstico, qual é a sua solução para o problema do mal e da morte? Minha solução para o mal? A solução. Qual é a sua solução para o problema do mal e da morte? Se você é ateu, se você é agnóstico... Quero dizer, a solução para todos é ser o mais bom possível. Quero dizer, todos deveriam buscar ser bons. Certo? Verdadeiro de acordo com sua própria definição de bom, certo? Tornando-se, sim, a própria definição de bom. Seja um bem objetivo de Deus ou um bem objetivo de outra fonte. Bem, lembre-se de que o ateu ou agnóstico diz que ou não há Deus, ou eu não sei se há um Deus. Portanto, o bem não é definido por Deus se você for ateu. Sim. Se você for ateu, o bem é definido pela sua cultura, ou pela elite no poder, ou por você mesmo, ou pela maioria. Pode ser simplesmente Opinião. definido como o bem simplesmente existe. Seja Deus ou não. O bem poderia, Como o bem pode simplesmente existir? possivelmente, porque eu não sei se há um Deus ou não. Mas quero dizer, se existe algo como um Deus que está fora do tempo, que é eterno, porque outros conceitos como o bem não podem simplesmente estar fora do tempo e serem eternos. Apenas uma coisa que existe, como Deus. Certo. Senhor, o bem é um valor intangível. Você não pode ver o bem. Você não pode medir o bem, Deus certo? é... Você não pode medir Deus. Existe eternamente. Pode ser apenas Deus. Pode ser apenas Deus. Não pode ser apenas Deus. Pode ser apenas a existência do bem e do mal que simplesmente existe no mundo. Mas se você Certo. tentar o Deus onipotente e todo carinhoso, porque o mal e o sofrimento existem, não faz sentido para... Bom, fique comigo e vamos lá. Senhor, para entender a bondade, é preciso haver uma mente. Esta árvore não tem compreensão do bem. Este cimento não tem compreensão do bem. Veja, o bem não pode simplesmente existir, porque a bondade requer definição. E é um valor intangível que você não pode medir. Você não pode agarrar a bondade. O que significa que você precisa ter uma mente envolvida em... O que é bom? Se estamos seguindo essa definição, então o que está definindo Deus é Deus. Definindo. Vamos chegar lá. Todos os Vamos chegar argumentos lá. que você poderia dar para Deus também poderiam servir para o bem. Geral. Apenas um conceito geral. Ele Posso simplesmente continuar? existe eternamente fora do tempo. Imensurável. Não, senhor. Isso não é justo. Se Deus existe, Deus não depende de ninguém. Se a bondade como um valor intangível existe, ela depende de uma mente para O pensamento defini-la. também poderia ser uma intenção, obviamente. Vindo de um ponto de vista diferente, fora da tentativa de ver onde, você sabe, o raciocínio para as coisas, você poderia dizer que poderia ser o que definimos como Deus, tipo, socialmente, poderia ser apenas a existência do bem no mesmo contexto de eterno e atemporal e tudo isso. Não há Deus. A bondade não é eterna, porque a bondade exige uma mente para defini-la. E dando esse mesmo argumento, então que mente define Deus? Haveria algo acima dele se algo tivesse que criá-lo ou defini-lo? Não, Deus pode ser um ser eterno sem começo, sem fim. Acho que você não entende meu ponto, porque apenas a bondade poderia ser a mesma coisa. Você não está ouvindo, senhor. Você está dando à bondade uma definição diferente. Não, senhor, você não está me ouvindo. E eu não aprecio isso. Eu já lhe disse claramente, e acho que você é inteligente o suficiente para entender este ponto. A bondade exige alguma mente para defini-la. A árvore, o cimento, não tem capacidade de entender a bondade. Você precisa ter uma mente. Você vê isso ou discorda de mim? Acho que estamos chegando a definições diferentes de bom, porque então, tipo... ainda assim. Fora isso, no entanto, dada a sua definição de bom, ainda assim, por que existe Você o mal concorda? e o sofrimento? Essa não é a minha Sim, definição de bom. mas É a sua deveria ter definição de sido bom. Só estou dizendo, dada a sua, porque o mal e o sofrimento Tudo bem, existem. vamos Você chegar. está Tudo fugindo bem, dessa certo, parte vamos da chegar a pergunta. isso. Mas, senhor, eu tenho um problema real com o seu raciocínio, tudo bem? Eu não acho que você está sendo honesto consigo mesmo. Isso não é justo. Você sabe muito bem que eu te encurralei totalmente, intelectualmente. Você sabe muito bem que você não pode ter
bondade sem algum tipo de mente para criá-la e defini-la. É impossível. Isso não define bondade, aquilo não define bondade, e aquela câmera não define bondade, e seus óculos não definem bondade, nem sua camisa, suas calças ou seus tênis. Você precisa ter uma mente para definir bondade. Senhor, você não tem opção intelectualmente. Isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Jesus. Tem a ver simplesmente com pensar de forma justa. Tudo bem, passando para o próximo. É meio que... Seu ponto é, ok, mas se esse Deus bom existe, por que há mal e sofrimento? É bem simples, Senhor. Se um Deus todo-poderoso escolhe limitar parcialmente seu poder, dando-me livre-arbítrio, então, se eu vou até ela, dou um tapa no rosto dela e digo, Deus me fez fazer isso, o que sou eu? Um mentiroso total. Deus me deu uma mão com um propósito para respeitar esta mulher, para amar esta mulher. Mas porque eu tenho livre-arbítrio, não preciso respeitá-la, não preciso amá-la, posso roubar sua mochila, posso agredi-la, posso abusar dela. E se alguém disser, Deus me fez fazer isso, eles são mentirosos, sem dúvida. Então, por que o mal existe? O mal existe porque Deus limitou seu poder, ele é todo-poderoso, mas limitou seu poder. Ao escolher dar a ela livre-arbítrio, a mim livre-arbítrio, a todos nós livre-arbítrio. Isso faz algum sentido? De respostas para a humanidade. O sofrimento também existe apenas nos animais. Por quê? Uma zebra merece ter sua garganta esmagada até a morte por um leão? Como isso é cuidadoso ou justo? Tipo, vindo de uma perspectiva cristã, pecamos como humanos. Vindo da perspectiva cristã, nós temos livre-arbítrio e podemos cometer erros e tudo mais. Sim, mas por que não? Por que os animais simplesmente, você sabe, não têm seu pequeno ecossistema perfeito, onde nada precisa sofrer e apenas... Muito bom. Muito bom. Agora estamos pensando, certo? Então, Gênesis capítulos 1 e 2, Deus cria um mundo bom. Deus criou isso e viu que era bom. Deus criou aquilo e viu que era bom. Deus criou isso e vê que é bom. Então, quando Deus criou, ele fez um bom trabalho. Sem maldade. Mas o capítulo 3 de Gênesis registra como os seres humanos se rebelam contra Deus. E uma das consequências dos seres humanos dizerem a Deus, suma daqui, saia daqui, é que Deus honra nosso livre-arbítrio, dá um passo atrás do planeta Terra. E a natureza se desintegra. E então, você está absolutamente correto, Senhor. Os animais sofrem. Eu sofri. Todos nós vamos sofrer. Não porque Deus está nos castigando, mas porque Deus criou um mundo com livre-arbítrio. Pessoas com livre-arbítrio. Escolhemos dizer a ele para sair. Quando ele sai, o caos preenche o vazio. Uma quebra genética. A morte ocorre. Genético. Por quê? Então, porque os humanos decidiram rejeitar Deus, puniram os animais. Parece indiferente. Parece indiferente e injusto. Não. Tentando dar uma chance a Deus. É uma questão de consequências. Quem juntou o estado do Texas? Eles fizeram isso no verão passado? Bem, a consequência deve ir para os humanos que fizeram isso. Você não pune outra pessoa pelo erro de alguém. Seria uma boa maneira das coisas acontecerem, mas infelizmente, porque tenho livre-arbítrio, se você é um marido e eu te agrido, isso pode afetar como você trata sua esposa quando chegar em casa esta noite. Isso pode afetar como você trata seus filhos quando chegar em casa esta noite. Veja bem, para eu pensar que, bem, eu tenho livre-arbítrio e sou apenas eu e é apenas você, e não há consequências para a forma como exerço meu livre-arbítrio. Isso é uma mentira. Mentira total. Bem, como eu interagiria com os animais é uma coisa, mas como os animais deveriam interagir entre si. Porque o sofrimento existe entre os animais, não de humanos para animais, mas entre os próprios animais, o sofrimento existe. Por que eles estão sendo punidos por sofrerem entre si se não fizeram nada de errado? Isso, correto? Você está absolutamente correto. Eles não fizeram nada de errado. Break time, da mesma forma. Bebês pequenos que eu tenho que enterrar não fizeram nada de errado. Mas eles nascem em um mundo injusto, onde ocorrem defeitos de nascimento, break time, os 0.7, e assim os bebês morrem. Não porque fizeram algo errado, eles não fizeram nada de errado. Mas eles nascem em um mundo injusto, desigual e confuso. Obrigado por levantar essas questões. Sim, senhora.